Mestre Jesus, nesse momento que todos nós consigamos nos unir ao seu pensamento, procurar entender mais profundamente tudo aquilo que você já tinha construído dentro de você, procurar entender o seu sentimento, as suas escolhas, a sua forma de enxergar o mundo, de enxergar os outros, de enxergar o Pai. Com certeza, sua forma de tudo isso, de todas essas situações, é a forma que nós temos que seguir, que construir dentro de nós, que temos que alcançar através do nosso esforço. Então, que essa noite, aonde iremos falar de você mesmo, o Cristo Consolador, nós consigamos entrar mais fundo nos nossos sentimentos, compará-los com aquilo que sabemos que é a verdade, a lei de amor, e consigamos nos enxergar mais claramente, Pai. Estamos muito longe ainda da lei de amor. Por mais que nos achemos já bondosos, ainda temos um grande caminho para trilhar. Que nós consigamos enxergar quem nós somos verdadeiramente através dos estímulos do Evangelho de hoje. Muito obrigado, Pai, pela nova oportunidade, que assim seja. Do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Há aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente. As aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência, é a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Hoje a gente inicia um novo capítulo e nós estamos fazendo esse evangelho sequencial mais uma vez, e ontem nós terminamos com o capítulo 5 que fala sobre as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. E é interessante a gente refletir muito sobre essa condição que o evangelho nos dá, que é de olhar realmente para a consolação disponível através de Jesus. Jesus veio num período onde as esperanças estavam minadas, aonde o povo que ele veio a encarnar estava subjugado, pelo Império Romano. Várias situações acontecendo ali naquele momento que Jesus vem, e ele vem e traz comprovações materiais através do que costumou se chamar milagre, mas que a gente sabe que não são milagres, mas através da concessão divina, da possibilidade divina, ele foi renovando nos nossos corações a esperança no Pai e fazendo com que a gente encontrasse verdadeiramente o Pai, e não somente um Deus como
qualquer outro. Ele traz para nós esse desenvolvimento dessa ideia tão importante na nossa mente, que é a ideia de enxergar, de sentir, de conviver com Deus sendo nosso Pai. E quando a gente vai estudando a história de Jesus, quando a gente vai analisando tudo o que a gente já tem disponível, né, sobre Jesus, e a gente vê os feitos dele, as pessoas às quais ele ajudou, quantas criaturas que não foram auxiliadas naquele momento e quantas criaturas não continuam sendo auxiliadas por Jesus. Nós somos auxiliados hoje através da doutrina espírita por intermédio de Jesus também, porque a gente só chega na doutrina espírita graças às outras revelações que aconteceram. Então é tudo um movimento crescente. Então Jesus traz para nós essa possibilidade de acionar na nossa intimidade a visão da vida futura, que aciona a nossa esperança, que faz a gente olhar para as coisas do mundo, olhar para todas as vicissitudes e entender que elas são um ponto focal numa régua de existências, aonde a gente, frente às nossas necessidades espirituais, necessidades individuais como espírito, a gente encarna em mundos, mundo de provas e expiações, no nosso caso, aonde ali nós vamos encontrar aquilo que é necessário para a gente progredir, para a gente poder avançar. Infelizmente, a maioria das pessoas desse orbe não enxergam dessa forma, e mesmo aqueles que têm conhecimento, como nós espíritas que temos normalmente bastante conhecimento, não enxergamos essa esperança da forma correta, porque a gente busca o imediatismo, a gente busca a retirada das dificuldades e não a pedra servindo como construção de degrau para que a gente possa subir um pouco mais. E isso é porque a gente não quer fazer o que Jesus está colocando aqui nesse trecho, que é seguir a lei. E a gente passa por etapas nas nossas existências onde a gente vai se deparando com um conhecimento que vai descortinando para nós a nossa necessidade como espírito de vivenciar as leis divinas. E a gente é educado por Deus nas suas mais diferentes facetas a aprender a respeitar as leis. Se a gente vai até a beira de um precipício e se joga, como consequência a gente desencarna. Então a gente começa a compreender que a gente tem que respeitar algo, né, que a gente talvez ainda não saiba o que seja, mas que a gente precisa preservar a nossa vida. Então a gente evita situações onde nossa vida pode estar em risco, né, onde a gente pode finalizar a nossa existência atual. E conforme a gente foi passando o tempo, a gente foi sendo esclarecido cada vez mais e foi compreendendo tudo isso. Mas a nossa maior dificuldade em aplicar isso fez com que a gente culmine em vários momentos em situações extremamente complicadas para nós, como espírito, que são situações que fazem com que a gente retorne ao encontro do Pai. Porque quando as coisas vão ficando mais fáceis para nós na matéria, a gente aos poucos vai se afastando das coisas de Deus, a gente vai se entregando às coisas do mundo, a gente vai se deixando levar por
essa imantação que a matéria exerce sobre nós, porque a gente ainda não conhece verdadeiramente as coisas divinas. Então a gente se entrega para as coisas do mundo, a gente se entrega para os nossos devaneios, porque o que existe no mundo encontra ressonância na nossa intimidade e a gente dá vazão a isso. E a doutrina espírita, ela veio para que a gente pudesse realmente compreender o Cristo Consolador, mas a gente compreender que esse consolo não é tirar nenhuma dificuldade, não é remover a situação, mas sim a gente aprender a viver as situações que o Pai está colocando para todos nós, não importa quais sejam as situações. Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala sobre situações de aflição, de sobrecarga, a gente pensar quando a gente era, a gente que teve a oportunidade de frequentar uma escola, uma criança fazer uma prova é uma aflição. Eu vou pegar até um exemplo onde todo mundo tem pavor, uma prova de matemática, para muitas crianças é um motivo de aflição, é um motivo de sofrimento. Para um professor de matemática não é. E aí a gente tem que entender essas diferenças, porque às vezes a gente está sobrecarregado, está aflito, e a gente não percebe que a gente está na nossa infância espiritual da mesma forma que a criança está na infância carnal. Então a gente passa por situações que talvez para criaturas mais evoluídas elas nem deem tanta atenção como a gente dá, porque a evolução vai fazendo com que a gente com que a gente vá abarcando cada vez mais um conhecimento que facilita com que a gente vivencie as situações. Eu lembro quando era criança que às vezes a prova tinha 5 questões e a gente já se desesperava. Aí a gente hoje vai fazer um vestibular, quantas questões tem? Vai fazer um Enem, quantas questões tem? Então a gente vê, é tudo proporcional, é o que Jesus coloca para nós, que o Pai coloca para nós tudo aquilo que é proporcional à nossa força, à nossa condição. Se a gente, como homem falível, faz isso nas diferentes etapas, a gente está falando de uma escola, por exemplo, nas diferentes etapas, se você pegar uma criança que está no ensino infantil, ela tem uma carga de disciplinas e de horas totalmente diferenciada de um jovem que está no ensino médio, por exemplo. Então a gente vê que nós sabemos dosar isso ainda. E se a gente sabe fazer, imagina Deus, que provavelmente não permita o sofrimento para nós, e aquilo que a gente vivencia e olha como sofrimento nada mais é do que lei fazendo com que a gente vivencie aquilo que é necessário naquele momento para eu progredir. Se a gente olhar sobre esse aspecto, se a gente olhar a existência atual, verdadeiramente olhar como espírito, então a gente afasta da existência atual, afasta desse, vou afastar do Cláudio, cada um afasta, olha e vê a si mesmo. E aí a gente vai ver que a gente está numa etapa existencial frente a tantas outras que a gente já teve. Eu fico imaginando, vamos supor que a gente tivesse encarnado na época de Jesus, com situações tão difíceis como aquela época, onde você andar de uma cidade para outra deveria levar um bom tempo, porque a estrada não era asfaltada que nem os asfaltos que a gente tem, O risco de encontrar malfeitores, animais selvagens, quantas coisas não existiam naquela época. E agora a gente consegue
Se a gente quiser, por exemplo, às vezes, se a gente mora perto de uma padaria, ir até uma padaria, a gente pode ir para um lugar mais longe, se a gente tiver um veículo, a gente pode pegar o nosso veículo e ir até esse lugar. Ou seja, as coisas foram modificando e permitiram com que a gente pudesse olhar para as situações com olhares diferenciados dentro de uma existência. Então, por que não fazer isso como espírito e olhar para tudo aquilo que Deus está propondo para nós com a condição de que a gente seja melhor, de que a gente avance. Então, ele traz aqui para nós esse olhar. Eu acho que é um olhar que a gente pode explorar bastante, porque se a gente não sente esse jugo leve, é porque alguma coisa a gente ainda não entendeu. E se a gente ainda não entendeu, está na hora da gente se debruçar sobre esse entendimento, porque é ele que vai trazer conforto para nós. Não adianta as criaturas procurarem fora de Jesus ou além de Jesus. A gente tem que procurar em Jesus, porque ele é o ponto focal que nós necessitamos, ele é o ponto focal que Deus nos concedeu e que a gente tem que saber bem utilizar. Então, refletir bastante sobre o quanto a gente já conhece Jesus, e se a gente conhece pouco, e se a gente tem pouca intimidade com Jesus, que a gente comece a estabelecer isso cada vez mais, porque aí a gente vai conhecer Jesus, conhecer o pensamento de Jesus. O momento do Evangelho é esse momento sublime onde a gente está conhecendo Jesus, porque a gente está entrando na mente desse Espírito. Quando a gente se debruça sobre os ensinamentos dele, a gente está tendo a oportunidade de compartilhar as ideias que ele cria, que ele expressou, que estão presentes na mente dele e que podem nos aproximar cada vez mais dele. Então, eu acho que a gente, como criatura, muitas vezes acaba esquecendo de usar o recurso do irmão mais velho. E Jesus é esse irmão mais velho que o Pai colocou para nós, para que a gente pudesse chegar até ele. Então, que a gente olhe para todas essas situações que a gente está vivenciando, que às vezes são muito complicadas, com o olhar correto, e que a gente consiga dar uma expansão no nosso olhar, porque isso com certeza vai trazer para nós uma tranquilidade que muitas vezes a gente não consegue sem esse conhecimento.